Eu vou trazer agora informações para vocês sobre o caso de um acidente que aconteceu na Avenida Raul Lopes e que foi apurado pela polícia e aí o caso virou um processo judicial. O repórter Thiago Melo já está chegando aqui para trazer as informações para nós. Thiago Melo, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí mais uma vez, Thiago. Olá, Joelson, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Thiago Melo, esse caso aconteceu em que ano, Thiago? Quando aconteceu, chamou a atenção de todo mundo ali pela violência do impacto, Joelson. Um jovem arquiteto acompanhado de um primo que também era amigo, do qual era familiar, eles estavam voltando de uma festa e o carro em alta velocidade se chocou com estruturas de concreto ali na região da Ponte Estaiada, se chocou com um banco, se chocou com um banco que eu falo de concreto, né, daqueles que a gente senta ali, se chocou com uma banca de revista, destruiu essa banca de revista e terminou causando a morte do passageiro. Gerou-se uma grande dúvida da velocidade, do que poderia ter causado, se houve alguma colisão que fizesse esse carro perder o controle ou se fosse realmente só a alta velocidade. Mas depois de passado aí todo esse tempo, saiu o laudo da perícia, a polícia concluiu o trabalho de investigação que resultou no indiciamento e no oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, que foi aceito inclusive pela Justiça. Vamos acompanhar a reportagem de Thiago Melo. 211 km por hora. Esta era a velocidade desenvolvida pelo esportivo de luxo que destruiu bancos de concreto e uma banca de revista no complexo da Ponte Estaiada na madrugada de 1º de julho de 2019. Câmeras de segurança flagraram o racha. As imagens estão em poder da polícia. De acordo com o laudo das imagens analisadas pela perícia, um dos carros estava a 211 km por hora, outro a 108 km por hora e um terceiro a 90 km por hora. O racha acabou na morte do arquiteto João Vitor Oliveira Campos Souza. O jovem de 22 anos vinha no banco do passageiro no carro acidentado. A família entende que João Vitor foi assassinado. Começamos a desenvolver um trabalho de investigação que culminou na denúncia do senhor Juno e do senhor Valber por homicídio doloso, com mais 2 crimes, que é o de racha e mais o de evasão de abandono do local do crime. João Vitor era primo e empregado do motorista do carro, o empresário Juno Pinheiro Campos de Souza. O advogado revelou ainda que aguarda a autorização da Justiça para perícia no carro. O veículo teria sido removido do local pelo proprietário, sem oportunidade para a realização de exames complementares, considerados importantes. A assistência de acusação quer saber se houve adulteração de motor ou outros itens do carro que possam ter contribuído para a morte de João Vitor. A suspeita é que do lado do passageiro não havia cinto de segurança nem airbag. A falta do cinto do passageiro. Não tinha cinto? Não. Esse foi o ponto principal que nos chamou a atenção. Foi só o disparo de apenas o airbag do motorista. Passados 26 meses do trágico acidente, a Justiça recebeu a denúncia contra Juno por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Na denúncia, o promotor de justiça cita que a motivação resultou da prática de disputa automobilística em via pública, o popular racha, ficando demonstrado o motivo fútil. O outro participante do racha, Valber Anderson Portela Mendonça, está denunciado por fugir sem prestar socorro. No final da instrução do processo, depois da oitiva de testemunhas e dos acusados, o juiz decidirá se o caso vai a júri popular. Aí, então, Thiago, há um processo ainda, um tempo para percorrer, ouvindo pessoas, ainda há levantamento de provas, ainda tem um andamento até que se chegue a um julgamento. O próprio advogado revelou para nós, Joelson, o advogado que assiste à família da vítima, que se habilitou no processo como assistente de acusação, que ele fez alguns pedidos de diligências que julga necessárias ainda, como, por exemplo, uma perícia no carro envolvido no acidente, uma perícia particular,
contratação de um perito privado para fazer uma perícia para obter algumas informações que a família considera necessárias. E no tocante ao processo em si, né, a denúncia foi aceita pelo juiz do júri, mas ainda há que se ouvir as testemunhas que foram levantadas pela polícia, todo mundo que foi ouvido na fase inquisitorial, ou seja, durante a investigação, vai ser chamado novamente para, perante o juiz, confirmar ou não aquelas declarações. E ao final é que o juiz vai fazer o juízo, se realmente há elementos que comprovam, indícios suficientes para levar esses dois denunciados a júri popular. Inclusive, então, os dois denunciados têm, inclusive, oportunidade de provar que não foi exatamente como está dito aí, coisas do gênero, né? Exatamente. Deixa eu chamar a Yala Sena, que está já no cidadeverde.com. Yala, existem elementos de prova bastante robustos nesse inquérito, né, nessa investigação, e alguns, como por exemplo da perícia, que mostram a velocidade extrema, né, desenvolvida numa via que tem um limite para 60 quilômetros. Yala Sena, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, Tiago, boa tarde a todos. Joelson, o Portal Cidade Verde está trazendo aí com exclusividade hoje, já está publicado aí, o vídeo que mostra que o carro que matou o arquiteto João Vitor Campos Salles, de 23 anos, ele estava a 211 km por hora, né, indicando aí um racha entre os dois veículos, né? A gente mostra aí o vídeo é um dos motoristas, é o empresário Júnior, inclusive o primeiro carro aí, só explicando, aí é na Raul Lopes, no sentido shopping indo para a UFP. O primeiro carro é do empresário Júnior, ele que é primo do João Vitor, ele estava aí a 211 km, aquela via, viu, Tiago, para ter ideia, 60 km por hora, 3 vezes a mais. E o segundo veículo foi identificado, o motorista estava numa BMW, o motorista foi identificado e responde por crime de racha e direção perigosa, né? Os dois carros, você pode perceber, estão em altíssima velocidade, colocando em risco aí a vida deles e das pessoas que estão na via. Nós, inclusive, destacamos, viu, Joelson, o vídeo mostra o carro aí em tanta velocidade que provoca faísca no asfalto aí lá da Raul Lopes. Você pode perceber aí que ele provoca essa faísca, esse primeiro carro é do Júnior, o segundo já foi identificado, e ele já perde a direção logo no final e bate aí, como o próprio Tiago falou, foi uma destruição, causou uma total destruição, foi banco de concreto, foi a banca de revista, então um acidente bastante violento. E para deixar claro, as pessoas perguntam muito, quem estava na direção do carro era o empresário Júnior, que estava na direção do empresário, e no passageiro estava o arquiteto. Então, e essa terceira identificação do segundo motorista que estava aí, possivelmente numa disputa que a própria perícia, né, Joelson, a perícia coloca que há, sim, uma disputa aí automobilística na Raul Lopes por volta de 2 horas da madrugada, quando ocorreu esse acidente, né? A família, os advogados da família, eles conseguiram 3 vídeos, né, que são fundamentais aí para fazer toda uma reviravolta nessa investigação, 3 ângulos diferentes. O principal deles é esse vídeo que a gente está exibindo aí com exclusividade aí na TV Cidade Verde, no portal Cidade Verde, que mostra realmente que os veículos estavam em racha. E o que chama a atenção, viu, Joyce, que os 2 veículos, tanto o Audi como o BMW, segundo a inquérito, pertencem ao empresário Júnior, Júnior Campos, né? Então, a investigação também, segundo a investigação, ele está apontando aí, são 7 crimes de trânsito, né? Mudou, o inquérito seria culposo, tinha intenção de matar, mas agora virou doloso, e a família aguarda aí o que o Ministério Público pediu aí, a suspensão da carteira de motorista e do empresário Júnior. O Portal Cidade Verde está tentando localizar, inclusive os advogados dele, para que ele possa falar aqui no processo. É uma peça fundamental esse vídeo, são 3 vídeos que mostra que há esse racha lá na Raul Lopes, que levou à morte aí do arquiteto João Vitor. Joelson, mais informações aqui no portal Cidade Verde. Mais informações no cidadeverde.com, acesse cidadeverde.com para mais detalhes a respeito desse episódio. Obrigado, Yala, boa tarde para você. Acesse cidadeverde.com, lá está o vídeo, estão todas as informações a respeito desse episódio. Lembrando
que são provas, estão lá no processo, estão nos autos já, né, Tiago? Sim, Todas estão elas, nos autos. Foram alvos de perícia, já estão lá como provas e todas elas agora vão apresentar, repito sempre isso, o motorista do veículo agora pode apresentar todos os seus argumentos para tentar derrubar essas provas. É um processo que caminha. Agora, as imagens são impressionantes, né, Tiago? Verdade. E é lamentável que um episódio como esse tenha resultado na morte de um homem tão jovem. Verdade. E, inclusive, eles eram familiares e havia um vínculo de empregatício entre eles. Eram parentes, né? E trabalhavam. O João Vitor, ele prestava serviços ao Juno. Talvez por essa proximidade eles estivessem juntos no momento de lazer que antecedeu o acidente, né? Você percebe essa imagem, chama muita atenção, Joelson, porque você percebe algumas faíscas, 2 pontos de faísca pontos, né? Uma aqui e outra mais saindo do carro, né? O toque, né, com o solo aconteceu aí nesse trecho da Avenida Raul Lopes, há 2 depressões, né, relativamente leves, digamos assim, mas em alta velocidade. Se você passa devagar, talvez você não sinta tanto. Você não sinta, mas em alta velocidade. Saiu faísca aqui. E saiu faísca mais à frente. Mais à frente. Soltar a imagem aí um pouquinho mais à frente, você aí tem essa outra depressão, essa aí. E aí, nesse momento, ele perde o controle. Ela é mais acentuada. Aí o carro toma o lado da direita, que é justamente aí, já está chegando naquela pracinha que tem ali embaixo da ponte estaiada, e aí sai se chocando com um banco de concreto. Você percebe, inclusive, que o carro que vinha atrás, o supostamente envolvido na disputa, né? Começa a tirar o pé. Tira o pé e ele começa a aliviar e o carro chega a quase parar. Aí no momento já tinha acontecido o sinistro, né? Estava em andamento sinistro lá debaixo da ponte estaiada. Uma pena. Vamos seguir acompanhando esse caso, essa história, lamentando profundamente a morte desse rapaz em 2019 que aconteceu, e o caso vai seguir para possivelmente julgamento em júri popular. Não está decidido isso ainda, né? Não está decidido. Está caminhando lá na vara do júri e só depois de ouvir as testemunhas, ouvir o contraditório. É importante dizer também, Joelson, que nós procuramos ouvir a defesa. Na verdade, nós procuramos saber quem defende o empresário que está sendo acusado. Não conseguimos encontrar a defesa dele, estamos à disposição. E aí a defesa, durante essa fase do processo, vai apresentar também os seus argumentos lá para o magistrado que vai analisar tudo.